Dando continuidade à tutela jurídica urbanística, nós entraremos no bloco da responsabilidade penal, partindo do pressuposto que nós fizemos alguns comentários a respeito da responsabilização civil, seja ela privada, seja ela pública, e nós fizemos também uma complementação em relação à infração administrativa ambiental, que não exclui, por exemplo, a incidência de outras formas de responsabilização administrativa em matéria urbanística, como, por exemplo, aquelas previstas no Código de Costuras, na Lei de Edificações, na Lei do Uso e Parcelamento do Solo Urbano e na Lei do próprio parcelamento do solo. Então, feitas essas abordagens, nós observamos exatamente algumas situações relacionadas à prática de infração penal. É exatamente sobre isso que nós iremos discutir. O ponto central, evidentemente que não único, mas as normas mais relevantes nessa discussão, nós temos a própria Lei dos Crimes e Infrações Administrativas Ambientais, que é a Lei 9.605 de 1998, Lei Federal, e nós temos também a Lei 6766 de 1979, que estabelece ali a norma sobre o parcelamento do solo urbano em nível federal. É importante nós observarmos, partindo dessa charge que fala da impunidade, da perspectiva de que, no tocante às responsabilizações urbanísticas, o que nós observamos exatamente a incidência de modo contundente de uma quantidade muito grande de benefícios legais, que não implicaria necessariamente, em alguns casos, na prisão, em outros casos, no processamento, em outros casos, na manutenção de uma determinada condenação. Então, existem mecanismos que podem beneficiar o infrator, inclusive isentar de responsabilidade ou mesmo afastar a criminalidade da conduta. Então, muito embora fale impunidade, quer dizer que, se a norma for aplicada, existe uma responsabilidade. Só que essa responsabilidade pode ser muito aquém daquilo que foi violado, daquilo que foi efetivamente praticado contra a ordem jurídica urbanística vigente. De modo que é um complicador nesse processo como um mecanismo de ordem preventiva, que não só a responsabilidade penal, mas a responsabilidade administrativa e a responsabilidade civil, que são os grandes eixos, mesmo elas sendo cumulativas, não quer dizer necessariamente que a sua aplicabilidade vai evitar a prática de novas infrações. No entanto, existe como um elemento implícito na aplicação da responsabilidade, em especial da responsabilidade a cargo do poder público, todas elas, o papel preventivo, que é prevenir a sociedade de praticar ocorrências do gênero, do próprio infrator violar a norma jurídica nessas matérias. Feitas essas observações muito basilares, evidentemente que a ideia é exatamente passar genericamente algumas informações relacionadas à existência de alguns crimes voltados contra o objeto de tutela jurídica, que é a ordem urbanística, e é isso. Então, são essas considerações iniciais desse bloco. Nós observamos nessa imagem, do lado esquerdo, tem uma obra pública. Nessa situação, pode ser considerado como exceção a intervenção em área de preservação permanente, com a construção de um empreendimento chamado macrodrenagem, que exatamente aqui existia um determinado curso d'água e aí passou o poder público, entendeu que era o caso de se fazer uma obra de contenção das margens do curso d'água, às vezes até do fundo, e é praticamente o encaixotamento do curso d'água por justificativas que muitas delas não têm qualquer respaldo ambiental, vamos assim dizer, e muito menos urbanístico. Então, são situações essas que legalmente pode acontecer, mas muitas das vezes, sob o ponto de vista técnico-científico, não são bem-vindas. Em especial no ambiente urbano, que deve necessariamente prestigiar a manutenção intacta, incólume aí dos recursos naturais existentes e recuperação daqueles que tenham como ser recuperados. Essa seria a melhor forma de lidar com
com o recurso natural dentro do cenário urbano ou artificial. Do lado direito, nós observamos uma construção privada, evidentemente que dentro do próprio leito do curso d'água e atinge a margem do próprio curso d'água, ou seja, está em área de preservação permanente, não havia possibilidade legal a partir do Instituto da APP dentro do Código Florestal de 1940. No entanto, existem várias situações em nível de Brasil de ocupações irregulares que posteriormente nós observamos uma série de regras que possibilitam inclusive a regularização em alguns casos. Eu não sei se esse particular é assim, mas existe essa particularidade que defenderia a regularização do empreendimento como esse, mas fica aí como passivo de responsabilização. Então, aqui pode envolver a prática de crimes ambientais contra a ordem urbana? Sim, exatamente nos dois casos. Por exemplo, a ausência de licenciamento ambiental, execução de obras em área de preservação permanente, com ou sem o aval do poder público. E do outro lado, iniciativa privada no mesmo sentido, ocupação de área de preservação permanente, a disposição de efluentes no curso d'água sem qualquer tipo de tratamento. Então, são situações essas que são alguns exemplos, nós iremos falar de outros também. Pois bem, a principal norma que trabalha essa temática é a Lei 9.605 de 98, que é a Lei dos Crimes e Infrações Administrativas Ambientais, que prevê a tríplice responsabilização. Então, nós observamos mesmo aquilo que nós já falamos sobre responsabilização civil pública, dentro do âmbito da responsabilidade dessa lei federal, também tem algumas situações que justificam a incidência da responsabilização civil, como, por exemplo, alguns mecanismos que impulsionam, com base na prática da infração administrativa, ambiental ou urbanística, ou mesmo crime ambiental urbanístico, a reparação do dano, como exigência, como condição essencial em caso de condenação, em caso da aplicação de benefícios criminais. Então, nós observamos um dos mecanismos que impulsionam a reparação do dano, que é, por exemplo, recuperação e ou restauração do meio ambiente degradado, conforme a situação, é a própria norma dos crimes e infrações administrativas ambientais. Nós temos um outro instituto, também com a característica da responsabilização civil, dentro da seara administrativa e penal, que é a desconsideração da pessoa jurídica. Esse é um instituto que indica exatamente a possibilidade de uma pessoa jurídica poder ser responsabilizada no âmbito dessa lei e ela ser desconsiderada, ou seja, de fatos praticados que de algum modo impedem a reparação do dano ou o cumprimento da responsabilidade penal ou administrativa por parte da pessoa jurídica, dela ser desconsiderada para atingir as pessoas físicas dos dirigentes e ou representantes legais. Então, esse é um outro instituto da responsabilização civil. Nós temos também a composição dos danos, que é um instituto civil, que é como se fosse um termo de ajustamento de conduta no âmbito da responsabilidade penal ambiental. Então, a composição dos danos é exatamente o aspecto que, para obter alguns benefícios, dentre os quais a transação penal ambiental, o infrator, pessoa física ou pessoa jurídica, ele aceita as condições ali do órgão de acusação, que é o Ministério Público, para exatamente buscar aí a reparação dos danos. Então, um instituto que foi criado com essa perspectiva amigável, exatamente a composição dos danos. E, ao mesmo tempo, nós temos o Instituto da Liquidação Forçada de uma pessoa jurídica, exatamente com o propósito de cumprir as premissas de proteção do meio ambiente urbano ou artificial. Isso vale para o meio ambiente como um todo. Então, nós temos aí uma situação que faz com que a extinção, vamos assim dizer, da pessoa jurídica com o propósito de cumprir as obrigações inerentes às infrações que foram praticadas. Então, aqui são as indicativas cíveis dentro do âmbito da responsabilidade, principalmente penal. Em relação à responsabilidade administrativa ambiental, nós temos os artigos 70 a 76, nós fizemos alguma abordagem em relação a elas, a respeito das formas de responsabilização administrativa, como a advertência, a multa, a apreensão, o embargo da atividade, dentre outros, alguns tipos administrativos ambientais.
Só que a lei dos crimes ambientais colocou genericamente algumas informações relacionadas à infração administrativa, o que é complementado pelo decreto 6.514, na atualidade o decreto 6.514 do ano de 2008, ou seja, ele faz uma delimitação, inclusive estabelece ali os tipos sancionatórios administrativos, que se praticado gera responsabilização administrativa, ambiental, urbanística. Ok? Nós já fizemos uma abordagem a respeito disso. E aí nós temos o cerne da questão, que nós iremos estar tratando, evidentemente, que é a responsabilidade penal ambiental voltada aí para a questão urbanística. O principal legitimado, inclusive, eu já até comentei agora há pouco, que é o Ministério Público, é o legitimado ativo, é quem busca a responsabilização, e o legitimado passivo é contra quem se busca essa responsabilização, pode ser, na atual ordem jurídica, pessoa física e ou pessoa jurídica. Então, nós podemos falar em matéria de responsabilidade penal e ambiental da responsabilização inclusive da pessoa jurídica, junto ou com ou não com a pessoa física. Então, nós temos essa gama de atores que poderão ser responsabilizados aí, quando for o caso aí da constatação da prática de uma determinada infração penal. Nós fizemos alguns comentários em relação a alguns benefícios legais, no entanto, existem, e não irei explicitá-los, evidentemente, pelo tempo disponível da disciplina, mas é importante saber que tem exatamente o que? A composição dos danos, nós fizemos um comentário a respeito da sua natureza civil. Nós temos a transação penal, que é aplicável às infrações penais de menor potencial ofensivo, que são aquelas em que, se analisado o crime, se analisado o tipo penal, é importante observar exatamente a pena. Se a pena máxima, lá na norma, ela for igual ou menor do que 2 anos, é considerado como infração penal de menor potencial ofensivo. E aí, em tese, caberia transação penal, que é um benefício que não implica sequer em processamento, ou seja, o infrator ou os infratores sequer poderão ser considerados como processados, exatamente por assumir algumas condições de obrigatoriedade. Dentre elas, nós temos a composição dos danos e pagamento de alguma medida de uma multa, por exemplo, uma prestação pecuniária, prestação de serviço, conforme o caso, depende da situação. Então, a maior parte das infrações envolve exatamente isso, e inclusive em relação à ordem urbanística. Nós temos também um outro benefício, que é da suspensão condicional do processo. Aí, nesse caso, o infrator ou os infratores serão denunciados pelo Ministério Público. Parte exatamente desse pressuposto. E aí o juiz ele recebe a ação penal ou denúncia e dá o processamento. No entanto, essa suspensão condicional do processo, ou sursis processual, que é assim denominado, é quando analisado de novo a pena estabelecida lá na norma penal. Aí, nesse caso, não vai considerar o máximo, aqui considera o mínimo. Se o mínimo for igual ou menor do que 1 ano, é passível do infrator assumir alguns compromissos e aí suspende o trâmite do processo até o efetivo cumprimento. Num prazo mínimo de 2 anos, esse prazo mínimo que eu estou falando, que pode ser maior, conforme a situação, conforme a necessidade de reparação do dano. E aí esse prazo se chama período de prova. Então, assumindo algumas condições, dentre as quais exatamente a reparação do dano, a prestação de serviço à comunidade, restrição de deslocamento conforme a situação, como, por exemplo, ausentar-se da comarca mediante autorização judicial, assistir palestras de cunho ambiental, patrocinar a limpeza ou mesmo manutenção de algum logradouro público, conforme a situação. Pois bem, nesse caso envolve processamento, mas não fala em condenação, né? Não há condenação nesse caso ainda. Então, a partir do momento que tanto a transação penal quanto a suspensão condicional do processo forem cumpridas, arquiva-se. Essa é a consequência natural, sem falar em condenação. Nós temos uma outra possibilidade, que é o do sursis penal. O sursis penal parte do pressuposto que alguém foi condenado. Aí estabelece uma série de restrições, entre as quais
limitação ao direito de ir e vir no que diz respeito aos entarques da comarca, isso pode ser uma restrição, prestação de serviço à comunidade, e dentre outras situações similares à suspensão condicional do processo. No entanto, nesse instituto benéfico para o infrator não implica em prisão, substitui a prisão propriamente dita. Então não há que se falar em prisão dentro desse contexto. Um outro que eu comento, um outro benefício, na suspensão no sursis penal envolve exatamente condenação, diferente dos anteriores que nós mencionamos. Ok? Parte do pressuposto que já houve a condenação e aí já é o caso de cumprimento da pena porque transitou em julgado. Então, nós temos aí uma outra hipótese mais recente, que é o acordo de não persecução penal. Esse acordo de não persecução penal são situações que permitem o órgão de acusação, no caso o Ministério Público, apresentar uma proposta de cumprimento de uma série de medidas, dentre as quais recuperação do meio ambiente urbano degradado. É uma condição essencial e um requisito que não pode ser negligenciado também exatamente é o da confissão clara e direta da prática da infração penal. Então, nesse caso do acordo de não persecução penal, é para infrações penais com pena mínima de até 4 anos. Então, numa situação como essa, a gama de infrações é muito grande para permitir o órgão de acusação sequer oferecer a peça acusatória. Mas é exigível exatamente o quê? A homologação judicial e o acompanhamento do Ministério Público para ver se está cumprindo aquelas condições num prazo que legalmente foi estabelecido. Então nós temos aí uma série de benefícios que impossibilita quase que de forma contundente a alguém cumprir pena efetivamente pela prática de uma infração de ordem ambiental geral e ao mesmo tempo, em especial, em matéria urbanística. Ok? É possível se falar no princípio da insignificância? Segundo o Supremo Tribunal Federal, sim. Aí, pelo princípio da insignificância, que são situações que foram reputadas como tal, que mesmo envolvendo a prática de uma infração penal, pode implicar em não prosperar qualquer tipo de responsabilização contra quem quer que seja, exatamente pela insignificância, por exemplo, do dano praticado, insignificância do objeto de tutela jurídica, dependendo do comportamento, a lesão, a infração praticada. E aí pode gerar a não responsabilização estatal. Então, teoricamente, pode ser mais uma situação que beneficia o infrator, ou os infratores. No caso do perdão judicial, não é possível, e o perdão judicial só é aplicável, tem previsão dentro da lei dos crimes ambientais e infrações administrativas, só que em matéria de ordem urbana não tem previsão, então não é cabível o perdão judicial, que só seria aplicável em caso de condenação também. Então faço esse registro, porque em matéria de flora e fauna é possível. Nós temos também, e não poderia ser diferente, dentro do contexto geral da ordem jurídico penal que é aplicada em nível nacional, que existe uma particularidade em matéria urbanística, que é exatamente o seu não cabimento, com exceção, e nós já fizemos uma abordagem lá na responsabilidade administrativa e ambiental, que é em relação ao grafite. Então nós temos uma alteração legislativa que inseriu o grafite artístico devidamente aprovado pelos órgãos competentes e praticado exatamente para valorizar o patrimônio público e ou privado. Seriam situações que impediriam exatamente a responsabilidade penal daquele que pratica esse tipo de arte. Aí, nesse caso, o grafite é arte, é totalmente diferente da pichação e ao mesmo tempo da conspurcação, que é aquilo que estabelece a própria infração penal ambiental, ok? Então são essas situações genéricas que nós abordamos aí em termos de responsabilidade penal em matéria de ordenamento urbano. Pois bem, dentro da mesma lei, 9.605 de 98, nós observamos algumas infrações aí que irei fazer alguns comentários.
Aí nós temos a do artigo 49, que é quem destruir plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada. Então nós observamos as praças, as calçadas, as vias públicas, né, toda e qualquer urbanização, seja ela dentro de logradouro público ou não, dentro de área pública ou privada, ou mesmo de área verde, dentro do ambiente urbano, pode ser considerado como infração a essa norma. O ato doloso de destruir plantas. E isso ocorre? Ocorre. Existem situações que ensejam a responsabilização exatamente por infringência a essa norma. Quando alguém simplesmente por maldade, vamos assim dizer, pratica esse tipo de comportamento exatamente para... vai saber o motivo, né? Então, a pena para esse tipo de comportamento é reclusão, detenção de 3 meses a 1 ano, ou seja, a infração de menor potencial ofensivo caberia composição dos danos e transação penal, ou multa ou ambas. É importante nesse momento dizer que essa multa mencionada no dispositivo, em todas as normas que tratam da responsabilização penal, essa é uma multa de natureza penal, que não é a mesma coisa da multa que nós já falamos em relação à responsabilidade civil e em relação à responsabilidade administrativa. Por quê? Porque a natureza jurídica delas é diversa. Poderá ser acumulado com as outras? Perfeitamente, sem problema algum. Pois bem, no entanto, se um comportamento como esse for praticado por culpa, nós observamos exatamente a redução de 1 a 6 meses, desculpa, a pena já seria, nesse caso, de 1 a 6 meses de detenção ou multa. Reduz, evidentemente, o montante da responsabilização, da mesma forma que configura infração penal de menor potencial ofensivo. Então, nós temos um caso que é quem pratica dolosamente, com a intenção de causar esse mal, e o outro é culposo, por exemplo, um acidente de trânsito, né, que alguém invadiu, por algum motivo, uma barbeiragem, aí, que seja, um logradouro público e destruiu vegetação de ornamentação, poderá responder aí por essa infração penal, que também configura infração administrativa ambiental, urbanística. Nós temos uma outra que é exatamente para quem construir, reformar, ampliar, instalar e ou fazer funcionar estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores sem licença ou autorização de quem de direito. Então essa licença ou autorização pode envolver matéria ambiental e urbanística perfeitamente. Então qualquer tipo de empreendimento que seja instalado na área urbana ou de expansão urbana, no exemplo do município de Boa Vista, sem a observância dessas regras aí relacionadas à regularização administrativa por meio de licença ou autorização quando exigível, está sujeito a responder por crime ambiental, apenado de 1 a 6 meses de detenção ou multa. Então essa mesma situação configura infração administrativa, estaria respondendo pelos dois atos. Nós temos o artigo 62 da Lei dos Crimes Ambientais, e aí o paralelo que se faz em relação a essa situação é exatamente a redação do artigo 72 do decreto 6.514 de 98, ou seja, o decreto repete a Lei dos Crimes Ambientais nesse ponto. Como nós já estudamos esse artigo 72, exatamente nós observamos a pena, que é uma pena diferente. Só que eu vou fazer a leitura, evidentemente, para facilitar uma melhor assimilação do que se trata esse artigo 62, que é 62 da Lei dos Crimes Ambientais, que se reporta ao artigo 72 do decreto, que é quem destruir, inutilizar e ou deteriorar bem protegido, arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar, prevista em lei, ato administrativo ou decisão judicial. Então, além da multa administrativa, a prática desse tipo de conduta, qualquer que seja ela, sujeita o infrator à reclusão de 1 a 3 anos, ou seja, a pena é maior. Então, nesse caso, não é infração de menor potencial ofensivo, é de médio potencial ofensivo. E aqui, pela pena mínima ser de 1 ano, é possível se aplicar a suspensão condicional do processo. Isso quando viola dolosamente a norma. Mas se for culposo por negligência, imprudência ou imperícia, a pena é reduzida para 6 meses a 1 ano de detenção, que também, aí nesse caso, é infração de menor potencial ofensivo, caberia em tese a
a transação penal e a composição dos danos. Pois bem, essa imagem mostra, não fui atrás para saber o fundamento, mas assim, o que eu quero indicar é exatamente a possibilidade de atos como esse, se forem intencionais, vamos assim dizer, ou por culpa, ou negligência, imprudência ou imperícia, caracterizar a prática de uma infração penal ambiental, sujeitando o infrator a responder por crime ambiental contra a ordem urbana. Ok? O artigo 63 da Lei dos Crimes Ambientais, por sua vez, faz correspondência ao artigo 73 do decreto, que diz: aquele que alterar o aspecto e ou estrutura de edificação e ou local protegido, em razão do seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico, monumental. Então, sem autorização, evidentemente, responderia não só pela infração administrativa ambiental, como por crime. Nesse caso, só tem a modalidade dolosa. Então, aquele que altera qualquer tipo de estrutura ou pratica ato que viola esses bens protegidos que nós mencionamos, está sujeito a responder por um crime ambiental com pena de 1 a 3 anos e multa. Então, aqui não fala nem ou, é e multa. Já o artigo 64, que corresponde ao artigo 74 do decreto, o artigo 74 faz menção a promover construção em solo não edificável no seu entorno, em razão do seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico e todos aqueles que nós já mencionamos. Então, a partir do momento que há uma construção, e nesse caso do artigo envolve necessariamente a construção, tanto numa área considerada como não edificante ou no seu entorno, de acordo com o ato normativo previsto, e sem autorização devida por quem de direito, responde por detenção, com a pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Já o artigo 65 da lei, exatamente o que faz menção ao crime de pichação. Aqui nós excluímos a possibilidade da incidência do grafite, devidamente aprovado pelo poder público. Então, a partir do momento que alguém pratica o ato de pichar, sem a devida autorização de quem de direito, então, até a nomenclatura em si já tem a pecha de ilícito, que é diferente do grafite, que o grafite é possível, com a devida autorização, ocorrer legalmente, sem problema algum. Com a autorização do poder público, evidentemente, e do privado, se for num imóvel privado. No caso da pichação, já é infração imediata, seja ela praticada em imóvel público, seja ela praticada em imóvel privado. Nós já tivemos situação envolvendo a prática dessa infração de pichação em Boa Vista, quando a polícia militar se deparou com a ocorrência de uma pessoa que estava escrevendo lá com uma pichação, com um spray, no muro de uma outra pessoa, evidentemente, que não era dele, estava escrevendo lá que um determinado político era ladrão. Então, esse ato, não se discute se é verdade ou não aquilo que estava sendo escrito lá, e aí a polícia atuou naquele caso e o sujeito foi responsabilizado pela prática do crime de pichação. Mas nós observamos também situações envolvendo a prática de pichação de imóveis tombados, de prédios mais antigos dentro dos grandes centros urbanos, e Boa Vista não é diferente. Uma ocorrência que eu falo em sala de aula e no direito ambiental também, envolvendo essa temática, é quando eu vi uma reportagem, estava num evento em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e estava passando uma reportagem lá no momento de descanso, e envolvendo ali uma pichação de um imóvel privado, ali que tinha um segundo andar, e aí a polícia militar foi atuar naquela ocorrência, e se deparou com 2 pessoas que estavam pichando, mas no ato mesmo. A reportagem foi acompanhando aí o serviço da polícia, e aí a polícia abordou, as 2 pessoas ainda estavam em cima lá da construção, e aí foi chamado o dono da construção, e o policial falando com ele: olha, só quer que a gente tome providência contra os acusados, contra essas pessoas que estão pichando a sua casa? Aí o cara falou: não, rapaz, eu queria que eles não fizessem mais, porque já era a segunda vez que eles estavam fazendo, ele gastou dinheiro para poder
repintar a casa, né? E, e aí o que eu digo numa situação como essa é exatamente que infrações contra a ordem urbanística, qualquer que seja ela, é considerado é, é, não uma faculdade da autoridade pública, mas uma obrigação da autoridade pública tomar providência, exatamente pelo fato de todas elas configurarem infração penal, de ação penal pública incondicionada ou plena. Isso é exatamente o que? Não exige qualquer ato de vontade, de manifestação da vítima ou representante legal, ou seja, a partir do momento que a autoridade toma conhecimento, tem que tomar providência. Então, o comportamento do militar que solicitou a autorização, perguntou se o dono daquela propriedade queria que tomasse providência, foi totalmente indevido, inadequado, até porque expôs o dono daquele imóvel com os acusados ali presentes. Então, é uma situação totalmente condenável. E era o caso exatamente da prática do crime de pichação. Teria que exatamente o quê? Recolher os infratores, o produto que estava sendo utilizado pelos infratores, acionar, né, comunicar, pegar os dados ali da vítima e encaminhar para a delegacia de polícia para tomada de providências cabíveis. E o que o delegado de polícia deveria fazer numa situação como essa? Regra geral. Porque existem algumas situações que a própria polícia militar pode lavrar o termo circunstanciado. E aí eu já dei a resposta, que é lavrar o termo circunstanciado de ocorrência. Por quê? Porque a infração de menor potencial ofensivo, o máximo da pena é menor do que 2 anos. Ok? Então, é uma infração administrativa, aplica aí a responsabilidade e a multa ela pode variar de R$ 1.000 a R$ 50.000 nesse caso. Nós temos alguns outros crimes também, correlatos, que pode ter incidência aí no ambiente urbano, que é exatamente a prática do crime de poluição, do ar, sonoro, visual, etc., cuja pena é de reclusão de 1 a 4 anos, ou seja, cabe a suspensão condicional do processo quando o comportamento é doloso. No caso de culpa, a pena já passa a ser de 6 meses a 1 ano. Então, em face dessa abordagem, nós podemos observar exatamente isso, que o contexto da responsabilidade penal ambiental prevista na Lei 9.605 envolve diretamente situações relacionadas ao ambiente urbano e aquelas que podem ser aplicadas dentro do ambiente urbano. Agora, a questão é exatamente essa. São os únicos dispositivos que poderiam incidir sobre o ambiente urbano? Evidentemente que não. Existem outros paralelos que poderiam ser cometidos além dessa previsão que nós falamos, e outras que nós iremos falar sobre a Lei Federal do Parcelamento do Solo Urbano, mas que pode ser cometido em concurso material, em concurso de crimes, em concurso formal também. Então, crime continuado. Então, são situações essas que deverão ser sopesadas. Não exclui a possibilidade de outras infrações penais envolvendo em matéria urbanística. Ok? Pois bem, no caso, no particular da Lei 6766 de 1979, que é a Lei Federal do Parcelamento do Solo Urbano, nós observamos a existência aí de 2 crimes que o legislador estabeleceu. O primeiro deles ele envolve exatamente a conduta de dar início a loteamento e ou desmembramento sem autorização ou em desacordo com as normas e licença urbanística. Então, da mesma forma que eu falei em relação à Lei 9.605 de 98, as infrações contra o parcelamento do solo urbano configuram matéria de ordem pública. A partir do momento que a autoridade pública toma conhecimento, deve necessariamente tomar providência. Então, a primeira parte é exatamente o quê? Dar início a empreendimentos de parcelamento do solo urbano do tipo loteamento e desmembramento. Aqui só exatamente essas 2 modalidades, não envolve nenhuma outra. Como, por exemplo, o desdobramento e remembramento. Fui lá buscar apoio ali na norma municipal que trata do parcelamento do solo urbano. Então, em nível de município de Boa Vista, nós observamos a existência do parcelamento imobiliário do tipo loteamento, desmembramento, e de novo já esqueci, que é
mas está fácil. Desdobramento e remembramento. Então, são 4 situações que o legislador observou para fins de caracterização do parcelamento solo urbano. No entanto, em se tratando de normativa federal, necessário se faz compreender exatamente o seguinte: só pode incidir nesse artigo 50 da Lei Federal 6766 de 79, quando dar início a loteamento e ou desmembramento, especificamente esses dois. Os outros não seriam crimes se praticados. Mas nesse particular, do loteamento e desmembramento tem que ser sem autorização ou em desacordo com a autorização urbanística expedida. Considera como incidente também nesse artigo 50 fazer e ou veicular proposta, contrato, prospecto e ou qualquer tipo de comunicação ao público, fazer afirmação falsa sobre a legalidade de parcelamento ou ocultar fraudulentamente informação relacionada ao próprio parcelamento do solo urbano, loteamento e ou desmembramento. Então, não basta tão somente dar início sem autorização ou desacordo com o obtido. Qualquer tipo de comunicação, qualquer tipo de informação, qualquer tipo de ato tendente a mostrar para a sociedade que já pode, por exemplo, ser alienado, comercializado os imóveis ali sem as regularizações devidas, pode fazer com que o infrator responda criminalmente. Está lá. E a pena é de 1 a 4 anos de multa. E multa essa que vai de R$ 5,00 a 50 salários mínimos. Então essa é uma multa penal. Então o que nós observamos sem prejuízo da responsabilidade administrativa urbanística. Então nesse contexto nós observamos que é possível a aplicação da suspensão condicional do processo, exatamente pela pena mínima ser igual a 1 ano. Aumenta consideravelmente a pena, ou seja, é considerado como crime qualificado do artigo 50, aquele que manifeste intenção de vender lote não registrado. Então aqui, nessa primeira parte, nós observamos exatamente o que? Uma coisa é dar início a loteamento e desmembramento sem autorização urbanística, outra coisa é não registrado. Registrado aonde? Junto ao tabelionato de registro público competente, que é o cartório de registro imobiliário, ou o próprio tabelionato mesmo, como eu já mencionei. Então essa situação pode caracterizar o enquadramento, o aumento da pena do crime de parcelamento do solo urbano. Então a pena nesse caso aqui vai de 1 a 5 anos e multa de 10 a 100 salários mínimos. Então cabe ainda a suspensão condicional do processo? Cabe. E cabe também o acordo de não persecução penal. Então essa primeira parte é quando o imóvel não está registrado e mesmo assim manifesta intenção de vender, vai lá, divulga ou anuncia, seja pelos meios de comunicação ou seja verbalmente, sem problema algum. Desde que caracterize essa conduta, pode responder pelo crime. Mas também quando inexistir título legítimo de propriedade, ou seja, somente podemos, aí eu vou reafirmar aquilo que eu já falei, só podemos falar em parcelamento do solo urbano a partir do momento que envolve a propriedade urbana ou na área de expansão urbana. Então aquele que de algum modo queira praticar atos tendentes à venda de imóveis dentro de loteamento, e nesse particular nós podemos falar em loteamento clandestino, loteamento ilegal, loteamento irregular, caracterizaria a prática dessa infração penal. Exatamente pelo fato de não ter sido regularizado, não está regular aí o empreendimento. E sendo ilegal, sujeita aí os infratores à responsabilização penal. Essa situação não exclui, evidentemente, outras formas de responsabilização, como, por exemplo, ressarcir aí os prejuízos causados aos consumidores, dentre outras. Ou aquele também incide no mesmo aumento aí, aquele que pratica omissão fraudulenta de fato a ele relativo, ou seja, sabendo que a situação é inverídica, vai e pratica atos tendentes a comercializar, alienar,
a enganar quem quer que seja, exatamente com um propósito aí de benefício pecuniário, com a venda imobiliária. Então está sujeito aí à responsabilização com a pena aumentada. A lei do parcelamento do solo urbano exige exatamente situações assim. E ocorre em Boa Vista? Com certeza ocorre. Aqui nós observamos uma menção do município, talvez aí do Rio de Janeiro, em que houve uma atuação da prefeitura e uma particularidade dessa, nós observamos que essa atuação da prefeitura é uma atuação administrativa, urbanística. Isso é contundente, é claro informar sobre essa repercussão. E o que aumenta é exatamente o seguinte: essa situação pode caracterizar também a infração ambiental, exatamente porque todo parcelamento do solo urbano necessário se faz a licença ambiental, ou seja, concomitante às autorizações e licenças urbanísticas para processamento e aprovação do loteamento e ou desmembramento, nós observamos que é preciso também a licença e ou autorização ambiental do órgão ambiental competente. Aí, nesse particular, nós observamos também aqui uma fiscalização ambiental concomitante. Pode ter sido aplicado um embargo e uma multa urbanística? Sim. E pode ter sido aplicado um embargo e uma multa ambiental? Sim. São naturezas jurídicas diversas, então poderiam ser aplicadas perfeitamente sem prejuízo do crime do parcelamento do solo urbano, que nós já mencionamos lá no artigo 50, da Lei 6766 de 1979, como também, conforme o caso, concurso de crimes como crime ambiental, lá do artigo 60, lá do artigo 64. Então são situações bem graves aí que podem ser praticadas pelo infrator ou infratores. Nós temos uma outra modalidade incidente nesse processo, como responsabilidade penal, dentro da lei do parcelamento do solo urbano, que é o fato de registrar parcelamento não aprovado. Então é uma conduta eminentemente do tabelião, o cartorário, que é quem tem a responsabilidade exatamente para apor na matrícula imobiliária as informações, a regularização como um todo do empreendimento. Se não há uma regularização administrativa, urbanística e ambiental do empreendimento, não pode se falar, evidentemente, em aval para que o próprio tabelionato, por conta própria, registre o empreendimento como se legal fosse. Então está sujeito a responder por crime. Da mesma forma, não envolvendo o parcelamento do solo não aprovado, como também o parcelamento na hipótese, no caso de parcelamento não registrado. Uma coisa é ele não ser aprovado junto aos órgãos administrativos competentes em matéria urbanística, posturas e ambiental. A outra incidência é exatamente registrar situações envolvendo parcelamento não registrado. Ou seja, quando não há o registro devido, que é uma condição essencial, e nós estudamos lá no parcelamento do solo urbano, uma condição essencial para a comercialização do imóvel é exatamente o registro junto ao CRI, ou cartório de registro de imóvel, ou mesmo tabelionato de registro de imóvel. Então esse registro é uma condição essencial exatamente para isso. Mas mesmo ele não registrado no próprio tabelionato, o cartório de registro de imóvel, se houver, aí nesse caso, nessa modalidade aqui, o que nós observamos é exatamente o ato do mesmo responsável pelo cartório registrar compromisso de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de direitos. Ou seja, na situação do parcelamento do solo, desmembramento ou loteamento não registrado, ele cometer esse tipo de comportamento. E, ao mesmo tempo, registrar contrato de venda direta. Às vezes tem consumidor que paga à vista, e aí, numa situação como essa, não tendo o empreendimento como um todo sido registrado, e o cartório documentar, registrar efetivamente o contrato, ele está sujeito a responder pela prática de crime, cuja pena é de detenção de 1 a 2 anos, é infração de menor potência ofensiva.
com multa de R$ 5,00 a 50 salários mínimos. É uma situação que permite a transação penal, mas não podemos esquecer da cumulatividade com outras infrações administrativas e cíveis. Cíveis privadas, por exemplo, em relação a algum prejuízo causado contra quem quer que seja, e civil pública também. Então, são situações essas do artigo 52 que estão voltadas pela conduta, para nortear, nesse caso, a conduta do responsável pelo tabelionato de registro imóvel. Então, essas são situações que envolvem toda a magnitude da tutela jurídica urbanística, mas evidentemente que não com a pretensão de esgotar essa temática. É importante nós observarmos que existem mecanismos impulsionadores do cumprimento da norma, sob pena de responsabilidade. Ok? E aí eu termino esse bloco exatamente com essa imagem. Essa imagem está aqui a fonte, essa imagem mostra, cada um pode fazer a sua leitura, evidentemente que o propósito é exatamente a junção do aspecto da relação humana dentro do ambiente natural, junto com o ambiente da cidade, a transição de um com o outro e a relação que deve ter exatamente do homem dentro desse contexto, repensar a sua forma de interação. Aqui é uma cabeça, aqui é o cérebro que mostra exatamente isso. Deve-se pensar essa interação, uma interação mais harmoniosa, com pressuposto, com um indicativo exatamente de podermos promover individual e coletivamente as medidas necessárias para que a cidade possa cumprir a sua função social. Para que nós possamos garantir efetivamente para si próprios ou para o próximo o direito à cidade sustentável. São situações indicativas de cumprimento aí das obrigações constitucionais do Estatuto da Cidade e das demais normas aplicáveis em matéria de direito urbanístico. Então, a relação do homem no ambiente da cidade deve ser repensada, deve ser reanalisada, evidentemente, não só por parte do cidadão, por parte da população como um todo, mas em especial por parte do poder público, que é o responsável pela gestão, pela promoção do ordenamento urbano, com destaque para o município. E aí nós enaltecemos também o papel da iniciativa privada no processo da construção de uma cidade que almejamos, que temos direito efetivamente. Então são todos esses aspectos que eu busquei aí rediscutir na análise dessa questão como um todo. Pois bem, dito isto, aqui tem uma imagem bem exemplificativa da atuação no combate a infrações relacionadas ao parcelamento do solo urbano. Colocou aí uma atuação da Delegacia do Meio Ambiente em relação a isso. Nós observamos que a implantação de loteamentos irregulares, clandestinos, ilegais, evidentemente que tem essas nomenclaturas por violarem as normas de implantação do empreendimento como um todo, são situações que em tese caracterizam a prática de infração penal também, e aí sujeita à atuação policial no combate. Então são situações essas que são objeto aí de discussão em relação a essa imagem que está aí na tela. Pois bem, nós falamos aí, nós estamos fechando a disciplina dentro do contexto do que foi apresentado, envolvendo desde uma análise preambular do que é a disciplina, a sua evolução histórica, as suas implicações com outras áreas de conhecimento científico, a relação com o próprio direito ambiental, uma análise da crise urbanística, que é a origem também da crise ambiental, uma análise da Constituição da República, uma análise do Estatuto da Cidade, da Lei do Parcelamento do Solo Urbano. Aí nós voltamos à preocupação para questões de ordem regional, como as particularidades do Estado de Roraima, particularidades em especial em relação à capital do Estado, em razão das suas problemáticas, das suas normativas que foram analisadas, desde a lei orgânica do município, desde a lei do plano diretor, uso e ocupação do solo, parcelamento do solo urbano, código de posturas, edificações e instalações,
Então, feita analisada a tutela jurídica da matéria, meio ambiente artificial, como propósito exatamente mostrar os mecanismos que operacionalizam uma análise dessa temática no âmbito, em todas as esferas, evidentemente, guardadas as devidas proporções, quais são as suas correlações com os princípios aplicáveis, dentre os quais nós destacamos o direito à cidade sustentável, que é exatamente um dos pontos das conclusões que nós fechamos aí o conteúdo. Então, o direito à cidade sustentável é considerado como um direito de cunho constitucional, ou seja, um direito fundamental que deve ser observado pelo poder público, pela coletividade, pela iniciativa privada. É algo que busca exatamente promover a interação do ambiente urbano, levando em consideração as premissas de ordem ambiental natural, de ordem econômica, com desenvolvimento econômico a todos têm direito, sob o resguardo da Constituição, e ao mesmo tempo a preocupação com a sociedade, exatamente mostrando que pensar uma cidade melhor é pensar ela sustentável, alinhando o tripé do desenvolvimento sustentável, que é o homem, que é o meio ambiente e que é a economia. Da mesma forma, é importante, como consequência disso, exatamente enaltecer o papel da qualidade de vida que todos nós temos direito, está lá no artigo 225 da Constituição. Não basta tão somente exercer o direito à vida, que está lá no artigo 5º caput da Constituição, mas exercer um direito à vida com qualidade, que é o qualificativo que se dá em nível de matéria ambiental. Exatamente por isso está no contexto lá da Constituição, quando trata do meio ambiente, no artigo 225, que diz que todos têm o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Então, esse essencial à sadia qualidade de vida já enaltece o papel do meio ambiente, e nós observamos e reafirmamos em vários momentos que o meio ambiente ele deve ser visto como várias situações. Dentre essas situações, nós destacamos um dos pontos que envolve a disciplina, que é o meio ambiente artificial ou urbano, que também deve ter como referencial exatamente o combate a toda e qualquer desigualdade social, cultural, econômica, etc. São situações essas que devem ser enfrentadas com maior ênfase no ambiente urbano, exatamente por ser mais perceptíveis as desigualdades em todos os aspectos. Deve ser pensado mecanismos mais contundentes de enfrentamento dessas desigualdades, desses problemas, com a busca de soluções que sejam mais efetivas, permanentes, que é o que se deseja. E aí, nós destacamos como ferramentas para chancelar todas essas premissas mais adequadas é o planejamento urbano, que é nada mais, nada menos do que pensar com um aval técnico-científico, de modo a promover aquilo que seja possível, de resguardar aquilo que seja necessário, de analisar aquilo que seja mais adequado sob o ponto de vista do interesse da sociedade presente e futura, que possa compactuar toda essa relação de interesses voltados aí no ambiente da cidade, sejam interesses privados, econômicos, sejam interesses culturais, sejam interesses sociais como um todo, interesses na promoção da sadia qualidade de vida, seja interesse na proteção dos recursos naturais existentes no ambiente urbano, que proporcionam a qualidade de vida que todos almejamos, ou seja, o planejamento urbano é um instrumento da política urbana inserido no Estatuto da Cidade e todas as outras normas infraconstitucionais que nós observamos, está no âmago da Constituição da República de 1988 e deve ser levado como referencial para proporcionar o atingimento de todos esses objetivos. E aí nós temos com um dos fechamentos, mas não únicos, evidentemente, como conclusão, a necessidade da intervenção da sociedade em todas as políticas públicas, seja na elaboração, seja na construção, aprovação, discussão, revisão, execução, aplicabilidade, monitoramento, fiscalização, ou seja, em todas as etapas, sejam elas normativas ou não.
Então é necessário exatamente cada vez mais a sociedade arvorar-se na responsabilidade, aí não é só direito, na responsabilidade de assumir o seu papel como ator extremamente importante no processo da construção de uma política pública urbana que seja efetiva, que responda aos anseios da sociedade, que seja efetivamente pautada em preceitos técnicos científicos que exatamente posicionem de uma melhor forma, de uma melhor maneira de enfrentamento de todas as problemáticas, todas as dificuldades, todas as questões que existem e se interagem dentro do ambiente urbano. É o que se almeja, dentre outras situações que poderão ser acrescentadas por qualquer um. Ok? Então são essas as mensagens em relação a essas temáticas.